Boa tarde, bem-vindos às Conversas da Diáspora, a quarta semana da segunda temporada, agora destinada a conhecermos melhor os 19 conselheiros da diáspora açoriana que foram eleitos no Dia dos Açores e que tomaram posse no Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas como membros efetivos do novo órgão de consulta do Governo dos Açores, representando as respectivas áreas geográficas. Esta ronda pelos conselheiros eleitos começou a 21 de junho, com Alicia Quintana, do Uruguai, Régis Gomes, do Rio Grande do Sul, e William Marques, de Santa Catarina. Prosseguiu a 28 de junho com José Jacob, de São Paulo, Daniel Gonçalves, do Rio de Janeiro, e Aristides Betancourt, que foi eleito em representação dos restantes estados do Brasil. Na semana passada estivemos nos Estados Unidos com os conselheiros Rui Batista, de Massachusetts, Márcia da Ponte, de Rhode Island, e Zeto Carvalho, da Califórnia. Na próxima semana, a 19 de julho, estaremos aqui com os 4 conselheiros do Canadá, Matthew Correia, do Ontário, Vítor Faria, do Quebec, Paulo Jorge Cabral, de Manitoba, Eduardo Betancourt Pinto, da Colômbia Britânica. E, finalmente, a 26 de junho, estaremos com os conselheiros eleitos pelas restantes províncias do Canadá, Carlos Eduardo de Almeida, por Portugal Continental e Madeira, Manuela Menezes, e pelo resto do mundo, Eduardo Borba da Silva. São os novos representantes da diáspora açoriana. Hoje regressamos aos Estados Unidos e vamos até à Bermuda. Os nossos 3 convidados são os conselheiros da diáspora açoriana Catherine Soares e David Rebelo, eleitos pelos restantes estados dos Estados Unidos da América, e também o conselheiro Alexandre Muniz, eleito pela comunidade açoriana radicada na Bermuda. Mas comecemos pelas senhoras. Catherine Sousa Soares nasceu em New Jersey, filha de pais açorianos, do Conselho de Ponta Delgada, da freguesia de São Roque. É formada em Biologia pela Seton Hall University. Aos 14 anos ingressou no grupo folclórico Belas Ilhas, do Açores Social and Sport Club, chegando a ser a diretora do grupo. Foi a primeira mulher a assumir o cargo de vice-presidente da direção deste clube. Frequentou uma formação de verão na Universidade dos Açores, em 1999, e presentemente é vice-presidente do Conselho de Liderança Luso-Americano, a PALCUS, a única organização portuguesa de dimensão nacional nos Estados Unidos. Desde 2013 também é vice-presidente do Portuguese Circle, um grupo de networking com base na cidade de Nova York, que foi responsável pela organização de várias edições da New York Portugal Day, em pleno Central Park. Também pertence ao Conselho Consultivo do Consulado-Geral de Portugal em Newark e, a nível profissional, é diretora adjunta do Gabinete de Comunicação e Informação Pública do Condado de Union, no estado de New Jersey. Catherine Soares, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada desde já pelo convite. É uma açor-descendente muito jovem, mas já com um currículo notável, decorrente justamente dessa sua especial ligação à comunidade açoriana. Apesar de já ter nascido nos Estados Unidos, cedo descobriu as suas raízes e desde então tem estado dedicada a essa nossa causa comum. Faltou algum aspecto importante nesta síntese biográfica que lhe fiz? Não, era basicamente só explicar que, tendo crescido numa comunidade em que a maior parte dos imigrantes portugueses não são oriundos dos Açores, acho que fez com que tivesse mais vontade de realçar as minhas raízes açorianas. E daí o envolvimento tanto no Açores Social and Sport Club e também no grupo folclórico, e também nunca, de forma alguma, negar o facto de os meus pais terem partido de 9 pedacinhos de terra em busca de algo melhor. Portanto, devo muito aos meus pais, porque sempre fizeram esforço para que conhecesse as minhas raízes, e continuam a fazer, continuam a ter lá nos Açores família e visito com frequência, e acho que o trabalho que faço
mesmo a nível nacional para a comunidade luso-americana, só pode beneficiar não só a comunidade em si, global luso-americana, mas, como é óbvio, por extensão, também os açorianos, que fazem parte desta comunidade, como é óbvio, somos todos portugueses, muitos de nós ilhéus, e alguns não, mas o trabalho que faço é em prol de todos e sinto um orgulho em saber que este trabalho beneficia a todos. O facto de visitar os Açores com relativa frequência ajuda também certamente a alimentar cada vez mais essa sua ligação às nossas ilhas. Sim, claro, claro, e não é só aquela ligação típica de gastronomia, por muito que tenha saudades da comida nos Açores, etc, etc, mas sim, há sempre aquela ligação e faço questão de manter-me informada a nível socioeconómico e política para saber o que está a acontecer com o povo que os imigrantes deixaram atrás, não é? Porque, de facto, aquela saudade está ligada às pessoas que ainda lá estão. As pessoas que nos acompanham nesta altura devem estar a questionar-se como é que uma jovem nascida nos Estados Unidos fala tão bem português. Eu andei numa escola comunitária portuguesa, a escola 1º de Dezembro, que agora é a escola Amadeu de Correia, baseada em Elizabeth. Fiz a prova do 9º ano com o Exame Nacional Vindo de Lisboa, da língua portuguesa. Na altura não dei valores àquilo que os meus pais estavam a esforçar-me a fazer, não queria continuar e houve muitos anos que quis desistir, para ser honesta, mas agora, com mais idade e mais juízo, dou imenso valor à educação secundária que tive para aprender de forma fluente uma língua estrangeira. E acho que todos os pais e imigrantes que estejam radicados fora de Portugal deviam de fazer o mesmo esforço dentro das possibilidades que lhes são oferidas. Muito bem. Vamos ter a oportunidade de voltar à conversa com a Catherine Soares, mas, entretanto, gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Foram eleitos, como estava legalmente previsto, 5 conselheiros da diáspora açoriana em representação dos Estados Unidos da América. Um de Massachusetts, um de Rhode Island, um da Califórnia e 2 em representação dos restantes estados dos Estados Unidos da América. Deu-se aqui a curiosa coincidência dos 2 representantes dos restantes estados serem ambos residentes no estado de New Jersey e até na cidade de Newark. É o caso da Catherine Soares e é também o caso do David Rebelo Pimentel, com quem conversaremos já a seguir. Ele nasceu em Newark também, New Jersey. Os seus pais são imigrantes da Ilha de São Miguel, mas neste caso do concelho da Ribeira Grande, da freguesia da Lomba da Maia. Desde sempre ligado ao Açores Social and Sport Club, e foi eleito para a sua direção pela primeira vez com 16 anos de idade e chegou a presidente do clube em 2016. Atualmente exerce o cargo de presidente de festas, com destaque para a festa do Divino Espírito Santo, organizada em Newark desde 1979. Entretanto, foi ensaiador do grupo folclórico açoriano Belas Ilhas, como veem há aqui alguns aspectos comuns no currículo de ambos. No âmbito profissional, David Pimentel é vice-presidente de vendas de uma empresa química multinacional, tendo sido o seu diretor de vendas internacionais. Na cidade de Newark, foi comissário do Conselho de Planeamento Central e comissário do Conselho Consultivo Económico. Foi, aliás, o primeiro luso-americano a ser distinguido como Grande Marshal do Dia de Portugal em Newark, no ano de 2020. David Rebelo Pimentel, boa tarde, bem-vindo também. Boa tarde, Sr. Diretor, boa tarde, estimada conselheira Catherine Soares e a todos que nos acompanham por este mundo fora. Muito obrigado também pela sua disponibilidade de estar aqui connosco, também para si, como para os demais, as devidas felicitações pela circunstância de terem sido eleitos conselheiros da diáspora açoriana. No seu caso, David Pimentel, há aqui, como já vimos, alguns aspectos comuns com a Catherine, são ambos do estado de New Jersey, estão ambos ligados ao Clube Açores, inclusive ambos particularmente ligados também ao seu grupo folclórico Belas Ilhas, mas no seu caso tem-se dedicado a outros níveis também no âmbito do estado de New Jersey, representando a comunidade, designadamente também na cidade de Newark.
Como é que começou e como é que se desenvolveu no essencial essa sua ligação à comunidade açoriana, que, como já vimos, não é muito significativa comparando com outros estados, mas que mesmo assim marca uma presença que muito nos honra? Sim, portanto, da maneira que começou este amor, aquilo que é nosso, tal como a Catherine, fomos criados no seio de uma família bem açoriana e onde foi ensinado esse nosso modo de ser e a importância de continuar, dar continuidade àquilo que é nosso. Comecei de uma forma muito simples a acompanhar o meu pai aos fins de semana quando ia ao Açores Social e Sport Clube. Via que durante aqueles dias, aquele sábado e domingo que meu pai estava no clube, era um homem diferente do que o homem dos 5 dias da semana, que chegava a casa cansado disposto, com pouca disposição, digamos assim, porque o trabalho era difícil, e comecei a criar amor à casa e principalmente às pessoas do Clube Açores. Muito bem. E do ponto de vista empresarial, tem alguns desafios importantes que tem vindo a desenvolver nos últimos anos também, não é? Sim, sim. Portanto, dado a forma como a comunidade açoriana é muito bem respeitada e vista na sociedade, acho que tive alguns convites e oportunidades por causa disso, por algum mérito, mas também pelo mérito da comunidade açoriana em si. E então, sempre que eu posso, tento ajudar, seja em cargos políticos ou mesmo comunitários. Eu acho que a meta mesmo é ajudar os outros e deixar uma boa impressão daquilo que os açorianos são e que os seus descendentes são nesta comunidade e onde estão inseridos. De alguma forma tem sido uma espécie de porta-voz da comunidade portuguesa na cidade de Newark, quando integra o Conselho de Planeamento Central, o Conselho Consultivo Económico, não sei se como único português ou luso ou descendente, é um pouco o rosto e a voz de toda uma comunidade junto dos órgãos oficiais da cidade. Sim, sim, portanto o cargo no Departamento de Planeamento Central da cidade de Newark já foi uns anos atrás, fui o único, nesse tempo, o único comissário português que fazia parte da comissão. Depois, mais tarde, mudei-me para uma cidade cerca de Newark, a cidade onde atualmente habito com a minha família, que é a cidade de Union, onde fui convidado para participar no primeiro Conselho Consultivo de Desenvolvimento. Então, tudo isto é uma forma de ajudar e, como disse antes, apesar de ser trabalho, acho que é benéfico, porque se ajuda-se a comunidade e também se transmite uma boa imagem daquilo que os açorianos são, onde quer que estejam. Como o senhor disse antes, os nossos números em termos em comparação com o G3, que eu costumo chamar, que é a Califórnia, Massachusetts e Rhode Island, não é tão expressivo, mas não deixa de ser uma comunidade, tal como a comunidade de açorianos em Nova York, ou em Washington, ou em Ohio, ou onde seja, que tem as suas virtudes e que podemos e devemos tirar proveito dos feitos alcançados por esses irmãos nossos nesses estados também. É verdade. No seu caso, como aliás no caso da Catherine, o facto de serem pessoas proativas, dinâmicas, bem relacionadas e sobretudo disponíveis para servir a comunidade, tem levado a que, por onde quer que vão, enfim, são chamados ou convidados ou eleitos para assumirem sucessivas funções, inclusivamente até na própria administração norte-americana local, como já vimos. É também um pouco o que se passa com o nosso terceiro convidado desta tarde, o conselheiro Alexandre Raposo Muniz. É uma pessoa muito disponível, muito conhecida, muito popular na comunidade açoriana da Bermuda. E nós agora passamos dos Estados Unidos para Hamilton.
que aliás não é sequer uma viagem muito longa. Para conhecer melhor Alexandre Raposo Muniz. Ele nasceu na Ilha de São Miguel, no concelho de Vila Franca do Campo, na freguesia da Ponta Garça. Curiosamente, acabamos por ter aqui hoje representados 3 diferentes concelhos da Ilha de São Miguel, Ponta Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo. O conselheiro Alexandre Muniz emigrou para a Bermuda, vive em Hamilton, onde exerce, aliás, diferentes atividades empresariais, e está também muito envolvido na vida da comunidade local. Foi cofundador e foi secretário de direção da Casa dos Açores da Bermuda e agora volta a estar ligado também aos seus órgãos dirigentes. Boa tarde, Alexandre Muniz, obrigado também pela sua disponibilidade de estar connosco a partir da Bermuda, onde, aliás, reside uma comunidade percentualmente tão importante de portugueses provenientes dos Açores e, particularmente, quase totalmente, da Ilha de São Miguel. Estima-se, aliás, que cerca de 1/4, à volta de 25% da população da Bermuda, seja de primeira, segunda ou terceira geração ligada aos Açores, a São Miguel em especial. Vamos encontrar muita gente de Vila Franca, da Povoação, da Lagoa, e portanto estamos aqui a falar de uma comunidade muito representativa. No seu caso, Alexandre Muniz, diferente dos outros 2 casos, nasceu ainda aqui, creio que até chegou a fazer o ensino secundário na Escola de Vila Franca do Campo e, portanto, terá emigrado para a Bermuda ainda jovem, mas levando consigo provavelmente 2 décadas de vivência micaelense. O que é que o levou a emigrar e qual foi o impacto inicial que isso representou na sua vida quando chegou à Bermuda? Muito boa tarde, Sr. Diretor. Boa tarde, caros amigos. Boa tarde aos nossos telespectadores. Já estou aqui na Ilha da Bermuda há 17 anos. O que me fez sair dos nossos queridos Açores foi, sem dúvidas, ter um futuro melhor. Também com aquela expectativa de ser alguém na vida. Como digo, um futuro melhor, ter uma casa, ter um carro próprio. Já são os tales 17 anos aqui. Comigo, na minha bagagem, trouxe as cidades dos nossos Açores. E é isto, praticamente, cheguei aqui com 23 anos de idade. Hoje em dia já estou com os 40, já estou um bocadinho nem muito novo, nem muito velho. Estou, como o senhor disse, sempre envolvido na nossa comunidade portuguesa. Tento sempre ajudar o nosso açoriano, o nosso português, naquilo que é necessário e naquilo que também sei. Porque nós nunca sabemos de tudo, mas sempre que é possível, eu estou aqui pronto para ajudar. Enquanto andava nos Açores, na Ilha de São Miguel, também fui escoteiro durante uns aninhos bons, para o qual tirei o curso para ser dirigente do CNE, que foi no agrupamento de 767 Ponta Garça, para o qual tive muita honra. Depois de ter o curso completo, tive sob a minha responsabilidade um grupo de 10 crianças, da idade dos 6 aos 10 anos. Portanto, quando cheguei cá à Bermuda, tudo muito mudou, foi uma coisa muito diferente. Não sabia falar a língua inglesa, tive que aprender às minhas custas, mas também não me esqueci de falar o meu açoriano. O açoriano tem que ser sempre bem falado e a nossa língua portuguesa. Portanto, o facto de ter nascido e vivido na sua Ilha de São Miguel ajudou a poder dinamizar e desenvolver a cultura identitária açoriana nessa outra ilha que é a Bermuda. E, portanto, tem aqui uma experiência diferente de levar consigo a nossa cultura para mais facilmente se integrar junto da comunidade açoriana da Bermuda. Foi isso que sentiu inicialmente? Foi sem dúvida, porque foi aquilo que eu sempre digo, que os meus pais também sempre mencionarem: temos que ajudar o próximo, temos que juntar mais a nossa comunidade, porque parece que a gente está a viver na nossa terra. Porque quando eu entrei na Casa dos Açores da Bermuda, houve
um artista que veio cantar à Bermuda e ele disse uma conversa que é muito... Eu nunca mais me esqueço dessa conversa. Porque nós somos imigrantes 2 vezes. Somos imigrante onde vivemos e somos imigrante quando vamos aos nossos Açores. E isto mexe connosco, portanto, porque nasci nos Açores, vivi nos Açores e chegou-se a uma certa altura da vida em que tive que deixar os Açores. E esta foi a pior parte. Quando cheguei cá, levei ali um bocadinho de tempo para Madrid, na ilha, uma coisa muito diferente. Hoje em dia a coisa já está melhor, graças a Deus, e nós já estamos, portanto, a nossa comunidade aqui, como o senhor já referiu, anda à volta dos 25% da população, somos 64 mil, portanto, numa ilha de 64 mil, 25% da população, sendo portuguesa e açoriana, é um grande número para nós. Temos que dizer, estamos aqui em grande. Por isso, nós temos também... E isso facilita a integração, com certeza. O facto de poder conviver com tantos conterrâneos numa terra estranha. Numa terra estranha. Do ponto de vista profissional, o que é que tem feito o conselheiro Alexandre Muniz aí na Bermuda durante esses anos? Portanto, digamos que sou o homem dos 7 ofícios. Ou seja, quando vim para a Bermuda, vim como carpinteiro limpo. E, no entanto, ao trabalhar em obras muito grandes, sempre fui aquela pessoa de querer aprender a fazer mais alguma coisa. E hoje em dia, aliás, há 9 anos, casei cá na Bermuda, com uma bermudiana, e abri a minha própria empresa de manutenção. Ou seja, faço carpinteiro, faço pintura, faço canalizador, eletricista, de tudo um pouco. E nos meus, digamos assim, tempos livres, também faço esferográficas com madeira que só existe na Bermuda, que chama-se Bermuda Cira. Portanto, que é este que tenho aqui saindo na mãozinha. E, portanto, também, nós, infelizmente, com a chegada do inimigo da pandemia, a coisa mudou muito, mas a pandemia trouxe também uma coisa boa, porque foi ser DJ. E, portanto, é um homem dos 7 ofícios mesmo. E como sabem, portanto, a ilha da Bermuda é muito cara e, portanto, quando a gente está fechado, a gente tem que poupar no nosso dinheiro. E então estava a beber sempre cerveja Superboc e os meus colegas a que me chamarem como DJ Superboc e hoje em dia sou o DJ Superboc. Pronto, fui batizado e é isto. Muito bem, sim senhor. Já percebi porque é que temos aí um açoriano tão popular na Bermuda e também relacionado com a comunidade açoriana de Hamilton, neste caso em particular. Vamos então, já que conhecemos agora pessoalmente cada um dos nossos 3 conselheiros, tentar conhecer um pouco melhor as comunidades que representam no Conselho da Diáspora Açoriana. No caso dos conselheiros Catherine Soares e David Pimentel é mais difícil, porque eles representam, de uma forma geral, todos os outros estados dos Estados Unidos da América, com exceção de Massachusetts, Rhode Island e Califórnia. Mas ainda assim, eu pediria ao conselheiro David Pimentel para nos caracterizar um pouco a comunidade portuguesa em geral, açoriana em particular, da cidade de Newark e do estado de New Jersey. E depois à conselheira Catarina Soares, até pela sua condição de dirigente da Associação Nacional Palcos, pedia que fizéssemos aqui um pouco a categorização mais genérica dos portugueses espalhados pela América. No caso de New Jersey, conselheiro David Pimentel, já vimos há pouco que há muitos portugueses, mas que, ao contrário de outros estados, os açorianos não estão em maioria, mas ainda assim a presença açoriana em New Jersey e em particular em Newark, do ponto de vista representativo, faz-se porventura através do Clube Açores, também através da Festa do Espírito Santo, através do grupo folclórico Belas Ilhas. Como é que vivem os açorianos em New Jersey? Sim, portanto, os açorianos fixaram residência na sua grande maioria no estado de New Jersey na segunda metade do século XX, principalmente nas cidades de Newark, nas cidades de Elizabeth.
vieram cá porque New Jersey, como o estado mais industrializado da nação, não faltava trabalho, e era isso precisamente que queriam. Também havia a facilidade, porque em New Jersey, ao contrário de muitos estados no território, não havia nem existe esse tipo de bullying para aqueles que não falavam inglês. Então, tinham trabalho, tinham a facilidade de poder se comunicar na sua própria língua e por aqui ficaram. É uma imigração portuguesa para o estado de New Jersey centenária. Isso demonstra-se por duas associações lusófonas que temos, que este ano celebram 100 anos de existência. Aqui se fixaram, são uma comunidade muito bem inserida, uma comunidade respeitada, com pessoas com postos relevantes nas empresas por onde trabalham, com um setor empresarial de sucesso, seja na construção civil, na área automobilística, de serviços, etc., doutores afamados, professores premiados, músicos. Portanto, uma comunidade que é muito bem vista por todos, porque aqui, por tudo aquilo que tem conseguido fazer ao longo dos anos. No caso dos açorianos em particular, gostaria que nos falasse um pouco do Clube Açores. Está desde sempre ligado ao clube, já foi presidente do clube, um presidente marcante, que aliás afirmou a própria instituição. Quais são os objetivos e qual tem sido a atividade em geral do Clube Açores, como sendo, e eu julgo que é, a única associação representativa dos açorianos no estado de New Jersey? Sim, o senhor diretor tem toda a razão, é a única agremiação açoriana no estado de New Jersey, num estado que tem cerca de 40 associações portuguesas. O Açores Social e Sport Club foi fundado em 1968 e teve um início bem modesto, onde principalmente era um clube onde os homens iam ao fim de semana para desabafar e à procura de serviços, né? À procura de trabalho, lugar para morar, etc. Teve um período de anos inativo e em 1976, pela altura da celebração do bicentenário da independência dos Estados Unidos, onde houve uma instalação do monumento ao açoriano terceirense Peter Francisco, em Newark, os açorianos se juntaram para prestar a sua devida homenagem. E a partir daí decidiram que era a altura certa para reativar o clube. 3 anos mais tarde, em 1979, era a sua primeira festa do Divino Espírito Santo, e é a partir daí que eu creio que o clube teve outro dinamismo, porque com a festa do Divino Espírito Santo entraram um grupo de senhoras que sempre ajudaram o clube, um grupo de senhoras muito forte, a quem muito se deve. Uns anos mais tarde compraram as suas próprias instalações e assim foram. Hoje em dia o Clube Açores é dona de um património considerável, um prédio muito diferente dos outros, porque o exterior é coberto com pedra de basalto, arcos, parece um prédio típico de Ponta Delgada ou da Lagoa ou da Angra ou da Horta. Então não há quem não passe por ali e fique um pouco maravilhado por aquilo que é a nossa sede. Mas os açorianos não só estão radicados em Newark, também há açorianos em Elizabeth, em Hillside, em Union e pelo estado de fora. Agora, o Açores Social e Sport Club costuma ser o local onde se encontram, sejam em festas, em noites açorianas, em matanças de porco, em festa no Divino Espírito Santo, ou outras atividades que levamos durante o resto do ano. A Festa do Espírito Santo, como já disse, desde 79, e também o Grupo Folclórico Belas Ilhas, com certeza que contribuem para atrair e dinamizar essa comunidade açoriana no próprio Clube Açores. Sim, a Festa do Divino Espírito Santo, portanto, portanto, eu costumo dizer que é a cola que mantém o grupo unido. Né? Nos dias de hoje em que falamos em querer envolver os jovens nas associações, temos que tomar em consideração que os jovens de hoje estão muito bem ligados a essas festas do Divino Espírito Santo. E isto é um ponto de partida.
Outra coisa são muito ligados a campanhas de solidariedade. Portanto, se a gente é à espera da juventude ir para o clube para jogar cartas e dominó, certamente o futuro não será brilhante. Agora, se mudamos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, e devemos aderir os jovens. É isso que tentamos no Clube Açores. O Grupo Folclórico Belas Ilhas, neste momento, está inativo. Há conversas para reativar esta atividade. Todos achamos que é uma tremenda falta, faz bastante falta, não só à comunidade açoriana, mas à comunidade portuguesa no estado de New Jersey, porque nos Estados Unidos são muitos açorianos, mas são poucos grupos folclóricos açorianos. Então, acho que esse era um diferencial que o Clube Açores devia meter as mãos à obra e sou o próprio responsável por isso, de tentarmos reativar isso. E, como eu disse antes, o melhor exemplo que a gente pode dar como açorianos é o nosso viver do dia-a-dia. Da forma como a gente trata uns aos outros, da forma como a gente trata a quem precisa, sem olhar, sem olhar a quem. E é isso que os açorianos em New Jersey e por este mundo fora têm feito, e eu acho que é isso que somos vistos de uma forma um pouco diferenciada. Muito bem. A conselheira Catherine Soares também reside no estado de New Jersey, onde nasceu, tal como o conselheiro David Pimentel, mas tem responsabilidades a nível nacional, enquanto vice-presidente da Palcos, o Conselho de Liderança Luso-Americano, tem que se preocupar um pouco com os portugueses em geral, também com os açorianos, que são a maioria dos portugueses, desde o Atlântico até ao Pacífico, para além dos estados de maior representação açoriana, que são a Califórnia, Massachusetts e Rhode Island, também para além do estado de New Jersey, de que já falamos, vamos encontrar portugueses um pouco por toda a parte, açorianos, inclusivamente, também. Tenho a ideia de que haverá um fenómeno relativamente recente de um número crescente de açorianos que já se encontra, por exemplo, no estado da Flórida e que são, porventura, também provenientes da costa leste e que até, às vezes, têm uma residência sazonal no bom tempo da Flórida durante o inverno. O que é que fazem de uma forma geral e que dificuldades encontram os portugueses um pouco por todos os Estados Unidos da América? Sim, a nível de trabalho da Palcas, e desde que estou envolvida, tenho vindo a conhecer de que realmente nós falamos e dizemos em conversa muitas vezes que estamos por toda a parte, mas realmente estamos por toda a parte. Há portugueses em todo o lado e há comunidades crescentes em estados em que nós não estávamos à espera, ou seja, tínhamos a saber há cerca de 2 ou 3 anos que há uma comunidade muito grande em Texas, à volta da área metropolitana de Houston, e também em North Carolina, e falou na comunidade sazonal na Flórida, mas esta comunidade já se torna permanente, tanto em Palm Coast, como também na zona de São Petersburgo, e também em Miami, onde também há um consulado honorário, e com certeza, se há um consulado honorário é porque há precisão de haver a mesma, não é? Mas também há outros estados em que nós, por exemplo, no processo do concorrer para conselheira das eleições, vinha a saber que havia açorianos tipo em Missouri, ou em Illinois, ou até em Virgínia, conhecia 1 ou 2, mas pronto, deve haver mesmo uma comunidade, apesar de pequena, mas estabelecida. E depois ninguém fala, por exemplo, em Hawaii, onde a imigração muitas vezes é ainda mais antiga do que, por exemplo, na Califórnia. E tem lá ananás e cana-de-açúcar e malaçadas por causa dos açorianos, não é? Que são conhecidos como donuts, não é? Donuts portugueses. Portanto, tentamos fazer ligação e temos estabelecido laços de ligação com estas comunidades menos conhecidas e aquelas comunidades que nem sempre vêm assim, chegam à frente de forma mais visível. E mesmo aí em estados mais próximos, em Connecticut, em Nova Iorque, também vamos encontrar portugueses e açorianos, inclusive. Americanas super ativas, com clubes antiquíssimos. Em Nova Iorque, por exemplo, há quase 60 mil portugueses, segundo estimativas. Esperamos que em setembro, quando receberemos os resultados do censo da campanha que fizemos do Make Portuguese Count, em que os portugueses vão ser realmente contados pela primeira vez,
e codificados perante o Gabinete do Censo, que haverá mais não só em New Jersey, como também em Connecticut, em Nova York e na Flórida, etc, etc, etc. Portanto, há comunidades ativas luso-americanas, portuguesas, está comprovado que estamos em todos os estados. Precisamos de armar uma forma de chegarmos a estas pessoas. Até no Havaí. Até no Havaí. No Havaí há mais de 30 mil pessoas que dizem que declaram ascendência portuguesa. Portanto, pois isso, de facto, faz de nós um parceiro a ter em conta nos Estados Unidos, e é essa um pouco também a própria missão da Palcos, exatamente. dar visibilidade aos portugueses. É ser a voz ativa a nível nacional desta mesma comunidade. Até porque os portugueses, em alguns casos, estão bem posicionados em termos políticos, em termos sociais, em termos culturais, em termos económicos. Geralmente fala-se dos 3 casos extremos da política norte-americana, que são os 3 congressistas federais da Califórnia de ascendência açoriana. David Nunes, Jim Costa, David Valadão. Mas há outros casos, um pouco por toda a América, que orgulham certamente da comunidade portuguesa. Sim, e até próprio na minha área, aqui no estado de New Jersey, temos uma data de luso-eleitos a nível municipal, a nível de condado e até a nível estadual. Temos uma representante na Assembleia Estadual, temos vários vereadores municipais, vários vereadores a nível de condado. Portanto, para além disto e também naqueles serviços que temos de polícia e de ambulância, luso-americanos que estão em cargos de destaque e de liderança, que merecem o nosso louvor e o nosso crédito do trabalho que têm feito, não só a nível profissional, mas também como podem elevar a comunidade pelas suas posições. Muito bem. E na Bermuda, perguntamos agora ao conselheiro Alexandre Muniz, bom, as expressões, as manifestações mais representativas da comunidade açoriana na Bermuda são o Clube Vasco da Gama, a Associação Cultural Portuguesa, a Casa dos Açores da Bermuda. Mas, de uma forma geral, como é que vive a comunidade açoriana desse território ultramarino do Reino Unido? O que é que costumam fazer os açorianos para manterem viva a chama da açorianidade por essas paragens? Portanto, aqui a nossa comunidade, nesta ilha, é uma comunidade grande, é uma comunidade ativa, é uma comunidade que urgentemente necessita ser reconhecida pelo governo bermudiano. E é uma comunidade que, portanto, nós já estamos aqui há 173 anos, somos a segunda língua mais falada na ilha da Bermuda, portanto, nós devíamos ter o reconhecimento da nossa comunidade aqui na Bermuda, da nossa comunidade portuguesa. A nossa comunidade portuguesa é uma comunidade que, quando quer, consegue as coisas, e eu sempre digo uma coisa, todos juntos conseguimos. Quando estamos juntos, temos vitória. E, portanto, a nossa comunidade é aquela comunidade que, portanto, nós celebramos, sempre fazemos a festa do Divino Espírito Santo, a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, celebra-se o dia da região autónoma dos Açores, celebra-se o dia de Portugal, portanto, e a nossa comunidade portuguesa tenta também mostrar a nossa gastronomia, a nossa cultura à comunidade bermudiana, para ver se nós conseguimos juntar as duas comunidades. Também há necessidade urgente, pronto, o governo regional, juntamente com o governo regional, juntamente com o governo central, juntamente com o governo bermudiano, introduzir a língua portuguesa no ensino escolar. Porque somos os segundos maiores, a maior língua, porque é que não está nas escolas públicas. Portanto, na escola pública ensina-se o espanhol. Onde devia-se ensinar a língua portuguesa. Porque essa nova geração de hoje, essa malta nova, tem dificuldade de falar a língua portuguesa, porque estão na escola, só falam a língua inglesa, e depois vão visitar os Açores ou vão visitar Portugal, já não sabem falar
como é que vão falar com os primos, com os tios, com os avós. Portanto, a gente tem que ser mais reconhecidos, porque a gente merece... Isso significa que ainda há um longo caminho a percorrer coletivamente para afirmar e dignificar cada vez mais a comunidade açoriana na Bermuda, não é? Sim, sim. A meta, portanto, o túnel está no fim, temos uma luz, só temos que conseguir, não é de um dia para o outro. Portanto, deu um exemplo muito grande, que é os voos diretos da Azores Airlines. Já se fala nesta necessidade há muitos anos, graças a Deus já está operacional, já está a servir à nossa comunidade e não só, também está a servir muito à comunidade bermudiana, porque graças a Deus está indo muito bermudiano visitar os nossos Açores. Portanto, aí nós, a nossa comunidade portuguesa cá na Bermuda, fazemos o nosso trabalho. Portanto, o mais importante realmente é estreitarmos essa nossa relação com as comunidades açorianas espalhadas pelo mundo em geral e fazê-lo de todas as formas possíveis. Uma delas foi a criação do Conselho da Diáspora Açoriana e a eleição de representantes das diferentes áreas geográficas da imigração açoriana para esse órgão consultivo do Governo dos Açores, que nos próximos 4 anos, e sobretudo depois de ultrapassada esta fase de pandemia em que nos encontramos, vai reunir regularmente e trabalhar virtualmente para aproximar também por via disso cada vez mais a região das suas comunidades. Nesta fase final da nossa conversa, que passou tão depressa porque estava tão agradável, eu gostava de vos perguntar, enquanto conselheiros agora eleitos para esse novo desafio, quais são as expectativas que têm relativamente a mais este trabalho que vão prestar aos Açores em geral e à vossa comunidade em particular? Podemos começar pelo conselheiro David Rebelo Pimentel. Sim, Sr. Diretor, para já agradeço a oportunidade de participar neste programa. Acho essas conversas da diáspora de uma utilidade enorme. Os objetivos são vários, mas tudo resume-se no querer mostrar serviço. Eu me atrevo a dizer que os açorianos do seu lado, o lado de lá e os do lado de cá e vice-versa, conhecem da existência de uns dos outros, mas de uma forma muito superficial. Nós precisamos ter uma conversa séria e debater e ver, tentar encontrar a melhor forma de tirar proveito dos açorianos do mundo. Para quê? Para cativar mais investimento nos Açores, para aumentar as nossas exportações, para aperfeiçoar as relações de Sister Cities, que é um programa muito mal utilizado, já que esta relação devia-se usar mais, intercâmbio de estudantes, intercâmbio de artistas, porque não um passaporte da diáspora. Os açorianos, ao chegar aos Açores, também ter a possibilidade de uma tarifa única, de visitar as outras ilhas. Um miquelense não quer conhecer as flores, ou o terceirense quer conhecer o Corvo, e por aí vai. Portanto, os objetivos são muitos, há essa vontade de arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Inclusive, na semana que vem, temos uma primeira reunião virtual entre os conselheiros dos Estados Unidos, para começar a pôr algumas ideias em prática. Hoje em dia estamos focados em registrar mais pessoas na plataforma. Acho isso uma coisa bastante importante para dar mais credibilidade ao Conselho. E no fim, esperemos que as pessoas que duvidam que este Conselho da Diáspora vai fazer alguma coisa, pode chegar ao fim do nosso mandato e mostrar serviço feito e as pessoas dizer, olha, realmente estamos muito melhor hoje do que estávamos há 4 anos atrás. Vamos todos trabalhar para isso. Já percebi que a conselheira Catherine Soares está de acordo, que há aqui muito trabalho a fazer. Sim, sim, acho que em princípio o trabalho passa no início por registrar o maior número de pessoas possíveis para que haja uns elos mais fortes entre a comunidade e os descendentes açorianos e os Açores, e só a partir daí é que podemos fazer ou trabalhar para que haja ligações de investimentos, ligações até de intercâmbios de estudos. Por que não ligar com a Universidade da Brown, ou a Universidade da Califórnia, ou o Fresno State, para haver intercâmbios e até cursos completos de intercâmbio entre os alunos dos Açores e os Estados Unidos nas universidades.
para que haja mais conhecimento e ligação às raízes da comunidade que está radicada fora dos Açores. Muito bem. No caso da Bermuda, o conselheiro Alexandre Muniz, o que é que gostava, daqui a 4 anos, quando terminar o seu mandato, que agora começa, que tivesse feito diferença entretanto? Gostaria de, para já, ter mais açorianos registados na plataforma. Isto será o meu primeiro trabalho. Isto estará disponível em várias zonas da ilha para registrar as pessoas, porque só assim é que temos que saber. E quero chegar no final dos 4 anos a dizer algo foi feito para o nosso bem e não para o nosso mal. Temos que marcar a presença, temos que ser ativos. Todos juntos vamos conseguir. Não será um trabalho fácil, mas com vontade a gente vai conseguir. Eu tenho a certeza que sim. E terminamos da melhor forma possível com esta mensagem de confiança, com esta palavra de esperança, no trabalho que todos nós faremos em benefício dos nossos Açores e das nossas comunidades. Muito obrigado aos 3 conselheiros pela vossa disponibilidade de estarem aqui connosco. Obrigado também a todos aqueles que nos acompanharam. Obrigado aos colaboradores da Direção Regional das Comunidades que tornaram tecnicamente possível esta nossa emissão. Hoje, na pessoa da doutora Sofia Silva, com o apoio da doutora Elisa Costa. Na próxima semana cá estaremos, desta vez com os conselheiros do Canadá, e despedimos-nos como habitualmente, acompanhando a mensagem institucional do Sr. Vice-Presidente do Governo dos Açores, Dr. Artur Lima. Boa tarde a todos. Caras e caros amigos, aproveito para vos felicitar pela vossa eleição como conselheiros da diáspora e desejar-vos as maiores felicidades no vosso mandato que agora se inicia, a bem dos Açores e a bem das nossas comunidades. É um trabalho que desejo profícuo, de colaboração institucional entre a Vice-Presidência e cada um de vós, para que no futuro possamos ter uns Açores mais fortes e mais unidos. O Conselho da Diáspora foi um passo muito importante nesse sentido, que contará naturalmente com o vosso empenho, para que possamos, nós todos, dar o nosso contributo individual e coletivo para uns Açores mais fortes no mundo e para que os Açores também sejam mais fortes internamente com o vosso contributo. Por isso, espero que o Conselho da Diáspora seja um espaço de diálogo aberto e que possa contribuir para o estreitamento das relações dos Açores com as nossas comunidades. Desejo a todos, nestas conversas com a diáspora, um diálogo profícuo, a bem dos Açores e a bem de todos. Até breve.